Amigos do portal do PSEG e da Rádio Piracicaba, estamos iniciando mais uma edição do nosso Café com Dorfo. Hoje vamos botar terror aí, falando de história em quadrinho, super-heróis, um cara que gosta de história em quadrinho bastante, chamado Afrânio Tegão, nosso convidado de hoje, ao lado da Beth Bortolin, da Amanda Costa, lá da Universidade Cruzeiro do Sul, agradecendo antecipadamente a acolhida aqui do pessoal do PSEG, da Rádio Piracicaba, os amigos da imprensa que depois replicam as nossas entrevistas, o Evaldo Vicente na tribuna, o Marcelo Germano na Folha, o Alexandre Neder no Democrata e o José Argentino no jornal O Regional, que vai para Charqueada, Sartinho, Nova York, Paris, Roma e Rafar. Tá bom, Afrânio? Nova York é lá no Nordeste, né? Tem uma Nova York lá, não sei que estado lá do Nordeste, né? Mas... Vocês conhecem, já foram lá. Já. Afrânio, prazer enorme conhecê-lo, seja muito bem-vindo, viu, meu velho? O prazer é meu, professor Dorfo, todos vocês estão aqui na bancada. Um privilégio estar aqui com você nesse programa tão estimado. Tá bom. A primeira dama tem o privilégio de fazer a primeira pergunta, depois nós tocamos o barco aqui. Beleza. Afrânio. Vamos lá. Okay, vamos lá. Já gostei muito do seu nome, Afrânio William Tegão. Nossa, é um nome pomposo, é um nome significativo. Esse William aí é muito empoderado. Assim como a tua presença. Eu estou vendo aqui teu livro, A Filosofia em Conan o Bárbaro, onde já se viu, da onde surgiu esse Conan o Bárbaro. Mas isso você vai nos contar durante a entrevista. Ok. Primeiramente, eu quero saber quem é o Afrânio William Tegão. Ok. Quem é, como ele surgiu, conta a tua história, a tua trajetória, até você chegar aqui no Conan. Vamos lá, tem mais... Você tem menos de 2 horas para contar a sua vida, então eu vou resumir bastante. Resuma. Então. Vou resumir bastante, então. Sim. Bom, nascido aqui, criado aqui, sou cidadão piracicabano nato. Gente boa, da água do Rio de Piracicaba. Nasci em junho de 1972. Sou de uma família de usineiros, né? Meus avós, meus pais, meus tios, todos trabalharam em usinas, na época da usina Costa Pinto. Sim. Né? Trabalhei também lá, entrei com uns 14 anos na usina Costa Pinto, primeiro na topografia de campo, depois me tornei desenhista topográfico por um tempo. Saí de lá, fiz muitas coisas depois disso, trabalhei com segurança eletrônica, trabalhei em frigorífico, enfim, fiz bastante coisas. Até que em 2000 eu fiz minha primeira faculdade de filosofia. E foi interessante porque foi naquela época em que as empresas queriam que, para promover alguém, você tinha que ter um curso superior, independente do qual fosse. Aí eu fui para a faculdade e perguntei qual era o curso mais barato que tinha. Escolheu. Qual era o curso mais barato que tinha? Na promoção. E a moça disse, são as licenciaturas. Eu não fazia a menor ideia do que era licenciatura, bacharelado. Eu falei, tá, mas dentre elas, então, qual é a mais barata? A história e filosofia são os cursos mais baratos. Eu falei, bom, eu gosto de história, eu lia história em autodidata, mas eu falei, mas filosofia deve ser um negócio bem interessante, nunca tive contato com ela, falei, vou fazer filosofia, né? Entrei, fiz filosofia. Na Unimep? Na Unimep. Muito boa escolha em promoção. É muito boa. Se eu soubesse, estava junto. Mas sabe que no primeiro semestre eu quis mudar de curso, né? Porque eu não entendi absolutamente nada. Eu não estava acompanhando. Tentei mudar para história. Plutão, Sócrates, Marco Aurélio. Não, para mim era grego e eu não sabia grego. Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia grego e era uma linguagem de grego. Aí eu fui tentar mudar de curso, não consegui porque tinha passado o prazo, tinha que esperar mais um semestre. Mas os professores ficaram sabendo, me ajudaram. Né, na época lá. Heitor Galdense, Zé Lins. Zé Lima é uma pessoa extraordinária. Zé Lima. O professor... eu esqueci o nome dele. Mas tinha vários professores que foram... Silvio Galo. Só gente boa. Muita gente boa, me ajudaram muito. Falaram, não, permanece no curso. A gente dá todo o apoio que você precisar. Terminei o curso de filosofia. O professor José Maria me convidou para o mestrado logo depois. Fiz mestrado com ele na área de educação, na história da educação no Brasil colonial.
E, enfim, isso já nós estamos aí por volta de 2010, né? 2010. Em 2000, no começo de 2000, começou a sair muita literatura de fantasia baseado na cultura pulp, né? Matrix e filosofia, Simpsons e filosofia, X-Men e filosofia, Guerra dos... God of War e filosofia, enfim, começou a sair muita coisa de filosofia voltada para a cultura pulp. Quadrinhos, cinema, série, desenhos, música. Eu comprei quase tudo praticamente, né? Só de música que não é a minha área. Tá. E não saiu Conan e a filosofia. E o Conan é um personagem que eu gosto demais. Sempre gostei. Como é que eu tomei contato com o personagem? Primeiro com o personagem do cinema, com o Arnold Schwarzenegger em 82, né? Que ele fez o Conan o Bárbaro. Né? Então, foi o meu primeiro contato com o personagem. Eu não sabia que era um personagem da literatura pulp dos anos 30, até então. Depois, as histórias em quadrinhos da Espada Selvagem de Conan, né? Que eu li avidamente durante todo 2000, de 84 até 2002. Foi quando encerrou, abriu, depois retomou por outra editora. Depois tomei contato em 2011 com a literatura, então, finalmente com a literatura do Robert Howard, o criador do personagem, que criou para os contos, né, das revistas pulp dos anos 30. E a partir daí eu pensei comigo, por que não fazer uma análise filosófica dos contos originais do Robert Howard? Porque havia muitos elementos, ou pelo menos eu vislumbrava alguns elementos de filosofia, e comecei a minha pesquisa em 2012. Né, logo depois do filme, né, o terceiro filme do Conan, com Jason Momoa, eu comecei então a empreitada de levantar material, de fazer as leituras, pesquisas, escritas, 2012 e 2013, e até que 2014 eu consegui fazer a minha primeira publicação, que é esse livro aqui. Eu vou divulgar. Essa é a primeira publicação desse livro, saiu aí pela editora Baraúna em 2014. O lançamento foi lá na Unimap, na época, foi bem bacana lá, reuniu todo o pessoal da filosofia, dos alunos na época, para prestigiar lá o lançamento desse livro, que foi em 2014. Em 2020, uma outra editora entrou em contato comigo, que é a editora Red Dragon, e disse o seguinte: nós gostamos muito do seu livro, do seu material, e como a gente publica livro de fantasia, quadrinhos de fantasia, gostaríamos de republicar o seu livro se você tiver interesse. E como eu queria ampliar e corrigir algumas coisas, fazer uma revisão, eu topei, e aí em 2021, no comecinho, saiu essa... seria mais uma nova edição, né? Porque não é corrigida. A editora. Daí seria corrigida, sim. Seria uma edição revista, corrigida e ampliada. Uhum. Ela tem mais conteúdo do que o primeiro, né? Parece mais fininho por causa do formato e da diagramação, mas tem bem mais conteúdo do que o primeiro, né? Essa segunda edição. Foi aí que surgiu, né, esse livro. E para minha surpresa, a aceitação, divulgação e repercussão foi muito positiva, muito mais do que eu imaginava. Em 2014, no primeiro trimestre, esteve entre as 5.000 obras mais consultadas na versão e-book. Tá. Olha, que feito que você conseguiu. Bom, e falando de mim, eu sou formado em filosofia, minha primeira formação. Me formei em teologia, me formei em pedagogia e artes visuais. Tenho mestrado na área da psicopedagogia, psicologia e psicanálise, história das religiões, e o mestrado em educação. Tá. Lá na Unimap, tudo isso? Tudo na Unimap. Fui professor também de lá. De 2008 a 2016. E atualmente? Eu dava aula de filosofia para todos os cursos. Para todos os cursos. E atualmente do mais barato ao mais caro, que foi o seu salário lá na Unimap. Você ganhava em dólar, euro moçambicano, como é que era o seu pagamento? Infelizmente, era em reais. Era em reais. Era em reais, mas até que era um bom salário. Reais verdadeiros ou reais? Na época, acho que era reais verdadeiros. Me ajudou bastante na época que eu estive lá. Que eu passei, foi uma experiência muito, muito grande. E eu fiquei bastante assim na área do direito lá, né? Do direito. Como eram turmas muito grandes e o pessoal, os professores mais antigos não queriam pegar turmas tão grandes como do direito, aí sobrava para mim, né? Filosofia, ética e filosofia do direito. Tá. Legal. Não Amanda, como é que você conhece essa figura? Essa figura. Apresente a figura que você conhece. Olha, bom, é meio complexo. É complexo? É complexo. Ele não gastou as 2 horas da apresentação dele. Vamos ver. Não, eu conheço o Afrânio através da igreja que eu frequento.
né? Então, eu sou cristã, frequento a igreja quadrangular. E o Afrânio, na verdade, antes mesmo de estar, né, na igreja com ele, a gente tinha uma pessoa em comum, que é a cunhada dele. E aí eu estava na casa dela, numa festa, e o Afrânio me convidou, vamos lá na minha igreja, eu tô aqui no bairro do Presoto. E na época eu não sabia muito bem para onde ir. Eu falei, tá bom, vou lá. E lá estou, quantos? 14 ou 15 anos, um pouco mais. Né? Então, assim, a gente tem muito tempo junto. Tô aprendendo muito com esse homem, né? Porque você viu quantas faculdades ele tem, né? Sim. É um gabarito bem grande. Então, eu sou muito Uma abençoada, trajetória assim. fantástica. É. E que falta faz e fará a nossa velha e querida Unimep, seu Nossa. Afrânio, Muito. Ela faz parte da história da cidade. da cidade, né? É, não só da cidade, mas Fica principalmente um da cidade. buraco que não vai ser preenchido tão fácil, não né, vai. Afrânio? Nem sei se vai conseguir. Não, Espero igual que acho consiga. que não, né? Ah, não. Acho que igual não, né? Nós tínhamos 18 mil alunos. Eu também me formei em publicidade lá, fui chefe de departamento de comunicação, coordenador de curso, diretor do Centro de Humanas, né, da qual a filosofia era Sim. uma das nossas atividades, né? História, filosofia. Depois saíram, né? Depois cada uma foi formando. Foi virando adulto, né? Despregou a coisa. Sim. Mas o que fizeram com a nossa Unimep vai ser muito difícil de repor. E acho que Piracicaba entra num vazio aí, se as nossas lideranças políticas não trouxerem o espaço, né? Sim. A gente entrevistou o Marcelo Cansado, e ele, que é um dos proprietários lá, né? Eles obrigatoriamente vão reviver o curso de farmácia. Eles têm só 450 lojas, né? Só isso? Em São Paulo e Minas. Não chegaram no Maranhão ainda, em Nova York, bem lá humilde, não bem chegaram, humilde. né? Mas ele, além de reabrir o curso de farmácia, que eu acho que é um passo importante, Sim. né? Quem sabe eles se sensibilizam para, não sei se recupera, nós tínhamos acho que uns 40 cursos Tinha na muito época, curso. né, Afrânio? Beth também estudou letras lá, eu estudei publicidade, mas é um buraco que não vai ser fácil de Preencher. repor em Não, Piracicaba, De né? forma nenhuma. E como que surgiu a ideia de você escrever sobre Conan? Como que foi esse projeto? Você falou que quando começou a estudar, você descobriu o Conan, que realmente te induziu assim a uma descoberta que não esperava, surpresa. Sim. E a partir daí foi que você pensou em escrever um livro sobre Conan. O que tem aqui nesse livro que chama tanto a atenção? Por que ele é o bárbaro, a civilidade do quê? A civilidade do bárbaro e a barbárie da civilização. E a barbárie da Conta assim, civilização. como se a gente não conhece o eu Conan. não conheço nada. Eu não assisti o filme. Ah, Eu não sei quem é. Somos todos ouvintes. Nossa, e filosofia é uma área que eu amo. É Conhece complexa. a Helena Galvão? sim. Eu estive com ela em Brasília, fiz uma foto, participei de um curso. A partir daí, comecei a descobrir um pouco a filosofia, que eu amo demais filosofia. Mas não dei continuidade. Eu fui lá, fiz o curso, eu assisti a todas as aulas dela, que ela ofereceu ali sobre Shiri Han, né? E daí eu escrevi no caderno, levei para ela e ela assinou o caderno e eu tive Que contato bacana. com ela, com o marido dela. É. Mas a entrevista não é comigo, é contigo. Eu quero saber de Conan. Me Tá. conta aí. Vamos lá, então. Uma das coisas que eu gostava de ler, entre várias coisas, era sobre o conflito de civilizações. Sim. E nas obras do Robert Howard, né, ele é um escritor... Ele foi um escritor que escreveu somente durante 15 anos, dos 15 aos 30. Ele cometeu suicídio aos 30 anos de idade. Mas Quais os livros do Robert Howard? eu não sei, não saberia nem contar. Eu sei que Eles tem uma são editora... É porque eram contos curtos que saíam nas revistas Pulp. Revistas Pulp eram aquelas revistas que surgiram no final do século XIX, foi até a década de 50, que era um papel barato, papel jornal, e eram coletâneas de contos curtos que tinham gêneros diferentes. Então tinha revistas que era só de faroeste, ficção científica, terror, e tinha uma chamada Weird Tales, contos estranhos, que era o quê? Aqueles contos que não se enquadravam em nenhum gênero.
Uhum. e que tinham elementos sobrenaturais e tudo mais. E era nessa revista que o Howard ele publicava as histórias do Conan, porque ele criou um subgênero literário que é o espada e feitiçaria, que ele juntou as histórias de capa e espada com feiticeiros, demônios, espíritos e coisas do tipo. Então ele foi o primeiro que fez isso. E ele criou todo um universo para colocar o seu personagem, né? Diferente até então das obras anteriores, onde a história se passa numa cidade fictícia, tudo acontece na mesma cidade. Ele criou todo um universo, todo um mundo a partir do mundo conhecido. Então, vendia, era a Índia, então a cultura, as vestes, né, as crenças eram muito parecidas. A Aquilônia, que é a mais importante cidade, era como se fosse Roma e a França da Idade Média. Uhum. E a Ciméria, que é onde o personagem ele nasceu, que seriam os povos nórdicos tribais. Então ele é um personagem que ele sai ainda jovem da região norte, uma região fria, ventos, neblinas e tudo mais, para conhecer a civilização. E nesse contato com a civilização, ele leva um choque da decadência que é a civilização. Ele vê uma civilização decadente, ele se encanta com muita coisa, mas ao mesmo tempo ele vê que moralmente as sociedades elas são extremamente decadentes. E esse embate entre civilização e barbárie é um tema recorrente nos contos do Conan especificamente. Ele escreveu história de faroeste, histórias de luta, de boxe, porque ele era um boxeador, né, o escritor, histórias de terror, ele escreveu de vários gêneros ele escreveu. Né? Mas o chamado ciclo do Conan, que são as histórias do personagem, que se não me engano vai de 17 a 21, dependendo aí de quem conta, né, os contos dele, trata a temática principal, civilização versus barbárie. E ele critica a civilização dizendo que o avanço técnico das civilizações não necessariamente traz a evolução moral, né? O desenvolvimento moral não segue o desenvolvimento técnico das civilizações como a ciência propunha antigamente, né? Que o desenvolvimento das tecnologias, segundo o positivismo de Augusto Comte, né, faria com que as sociedades, as civilizações fossem mais evoluídas moralmente, eticamente, economicamente. Então havia essa crença, né, no final do século XIX, de que isso se tornaria uma realidade, seria uma consequência direta. E o Howard ele percebe que não, que o desenvolvimento ele acabou trazendo mais malefícios no sentido de convivência, no sentido ético e moral, do que positivos. E no personagem ele reflete seu pensamento sobre as civilizações. Até porque ele morava numa cidade, o pai era médico, mudou para uma cidadezinha pequena, na divisa lá do Texas, né, no oeste texano. E ele vivia numa cidade pequena, que ainda vivia o finalzinho do Velho Oeste, né? Do sertanejo, do cowboy, do fora da lei. E, de repente, a indústria petrolífera veio para a cidade e houve o chamado boom do petróleo. Né? A cidade ela cresceu exponencialmente, trazendo muitos benefícios para a cidade. Escolas, hospitais, né? Uma série de coisas. Porém, trouxe crime, prostituição, violência. Tudo decorrente do progresso. Justamente. A partir daí ele faz toda uma crítica, usando o personagem, para criticar o avanço da civilização, né? Principalmente no quesito ético. Enquanto que o bárbaro, ele tem a sua brutalidade, ele não romantiza a barbárie. Mas a brutalidade do bárbaro, ela seria mais honesta, enquanto que a brutalidade da civilização, ela é permeada por sofisticações institucionalizadas que ampliam esse escopo da violência social, né? Então, basicamente, é isso. O bárbaro seria uma coisa mais simples, mais ingênua, mais pura. Justamente. Uma barbárie mais pura. Tendo uma ética... Trazendo a realidade, né? Trazendo a realidade sem romantizar. Ele traz... é interessante que no primeiro filme, para explicar isso daí, o primeiro filme de 82 traz uma frase do Nietzsche. Abre com uma frase do Nietzsche. Né? Aquilo que não me mata me torna mais forte. E isso não é simplesmente para abrir um filme com uma frase bonitinha. Porque os especialistas hoje na vida e na obra do Robert Howard acreditam que grande parte dos seus personagens, a grande maioria dos seus personagens, eles fazem parte do que eles chamam de ethos nietzschiano. Ou seja, cada personagem é criado com valores muito próprios, né? Eles são autônomos, eles não seguem regras sociais. Né? Eles estabelecem suas próprias leis, né? Suas próprias regras, que às vezes conflitam com as regras da sociedade. Mas eles mantêm aquela sua virtude, aquela sua moralidade que é própria. Eles não se submetem
a vida social. Então, nesse sentido, o bárbaro ele é mais sincero, ele é mais honesto, ele se baseia na lealdade, na amizade, né, no compromisso, na sinceridade, e não nas corrupções, nas hipocrisias da sociedade. E são essas críticas que ele apresenta no seu conto, que ainda que numa leitura superficial não apareça, mas quando você tem esses elementos, você consegue perceber com muita clareza. Ah, legal. Mas o livro traz Esse olhar? também? Sim. A não, história que você conta traz todo esse olhar. basicamente, esse é o ponto Ponto É a inicial de referência. partida. referência. Bacana. do Eu livro, né? comparo o bárbaro com o caipira, em termos assim de sinceridade, sabe, Ingenuidade. simplicidade, ingenuidade, né? E usando só aquele sentimento, olha, agressivo que está próprio dentro do bárbaro. E mesma coisa com o caipira, que eu vejo dessa forma. O caipira na sua simplicidade, na sua ignorância, mas na sua transparência, sabe? Eu não sei, eu achei que eu fiz essa correlação na minha mente nesse momento e achei que ficou bem Perfeito. condizente. Caipira rico do Texas. Bem condizente. Assim. Não, é perfeito a sua colocação, porque nos contos onde o Conan é mais jovem, ele acaba sendo tão ingênuo que as pessoas acabam utilizando dele. Sim. Né? Porque ele não tem Pela essa malícia. Maldade. Não é a maldade assim que falou física, ele não tem aquela. É uma malícia mesmo. Aquele julgamento. Se eu estou trabalhando, vendo, não sei se eu consigo me explicar. Uhum. Para mim, a pessoa é honesta, é sincera, até que prove o contrário. Isso. Então, nesse tipo de ingenuidade, de não ver a maldade que possa vir atrás de uma máscara. Isso né, porque de uma na pessoa. vivência tribal, isso é muito raro de acontecer, né, nas experiências tribais. Então, quando ele vai para a sociedade e as pessoas enganam, ele não percebe que ele está sendo enganado, porque a vida dele não é pautada pelo engano, mas sim pela confiança. Sim. Até que Né? prove Então ele o contrário, parte do né? pressuposto da confiança. Então quando ele começa a perceber o quanto a sociedade ela é maliciosa nesse sentido, então ele começa a ter uma aversão a certos aspectos da civilização. Né? Ainda que ele tenha uma admiração por um lado, mas ele tem uma aversão por outro lado. E tudo isso vai sendo construído nesse personagem. Lógico que tem contos que são bem mais simples, bem mais básicos, né? Porque o Howard trocava cartas com muitas pessoas, inclusive com leitores e outros escritores. Então ele fala que tem conto que ele escreveu que ele só foi para ganhar dinheiro, pagar as contas. Tá. Né? Enquanto outros contos, ele se debruçou um pouco mais, colocando mais elementos daquilo que ele tinha como crença pessoal. Tanto que H.P. Lovecraft, né, que é o fundador do gênero horror cósmico, né, e também hoje está sendo... os livros estão sendo reproduzidos, né, as obras dele todas reproduzidas, eles trocavam muitas cartas entre eles. E o Howard, ele era um crítico da civilização, muito crítico da civilização, né, do desenvolvimento e tudo mais. Já o Lovecraft era o oposto. Então tem cartas dos dois com umas discussões muito bem interessantes e profundas sobre isso. Quem é o leitor do Afrânio? Já que você usou a palavra leitor, né? Quem é que conhece o seu trabalho? Quem é que te prestigia? Quem é que te acolhe nessas suas aventuras? Certo. Geralmente é o nerd. O nerd. É o nerd. Né? Então, no mundo nerd, o meu livro ficou bem conhecido, muito conhecido. Então, o leitor do meu livro, geralmente, são leitores das histórias em quadrinhos do Conan, né? E também da literatura pulp do Robert Howard, mas também de outras literaturas próximas, né? De fantasia, que a gente chama de fantasia, capa e feitiçaria. São os principais leitores do meu livro. Tanto que eu escrevi um prefácio para um professor, que é um especialista hoje no Brasil, se não me engano, acho que o único especialista na obra na vida e obra do Robert Howard. E ele é muito grato a mim, porque ele fala que foi o meu livro que fez com que ele, né, criasse coragem, né, para escrever o que ele escreve. Justamente, ele se tornou um doutor. Hoje ele faz parte, lá em Coast Plains, na cidade do autor, a casa dele virou um museu. Puxa, né? legal. E autores que acabam se especializando em Robert Howard nas obras fazem parte de um grupo seleto, né, de escritores especialistas. E hoje ele faz parte
Sei. Tanto que eu escrevi um prefácio para a terceira edição do livro dele, né, sobre Robert Howard. Então, esse é o leitor padrão, Tá. né, do meu O livro. leitor piracicabano, quem é? É o mesmo. O mesmo. É o mesmo. Assim, Porém, Acima de 18 anos, para compreender a leitura. para compreender, precisa ser um pouquinho. Eu Maturidade, né? tentei. Uma maturidade maior. Eu tentei ser o mais popular possível, até porque eu visava justamente o público leitor das histórias do personagem, porque se tem no Brasil o segundo maior fã-clube do personagem, perdendo para a Turquia. Nossa, olha que só, legal. grande, Quanta né? A gente novidade. nem imagina. Pra mim. Não, é um universo que ele está nos apresentando Fora da muito nossa além das realidade, barrancas né? do Rio Piracicaba, né? Exato. Que é a nossa tarefa aqui, Afrânio. Uhum. Nós estamos Exato. há 4 anos com o programa. Você acho que é o 60º novo autor pós-pandemia em Piracicaba. Verdade? Sim, Né? só Quer dizer, em nesses termos 4 de anos, lançamento de livros, não é? de novos autores da cidade. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o seu livro foi publicado pós-pandemia também, as primeiras edições, ou a pandemia te ajudou a repensar algumas coisas, mas o cenário, Piracicaba, antes você falava, tem fulano, ciclano e beltrano, né? Entendi. Lá de 1900 e bolinha. Tá. Hoje, né, nós temos Muitos. aqui, passaram por essa e outras mesas onde o café circulou, muita gente nova, vários estilos, né? A Beth tem 2 amigas que uma está lançando um livro agora, essa semana. Já Fale- lançou. Casei-me com meu pai. Casei-me com meu pai. Olha só bem onde nós sugestivo. já estamos, hein? E o outro, Diarreia das Flores. Hã? Diarreia das Flores. Diarreia das Flores. Ele aprendeu com o Zé Lima, né? Com o Zé Lima. Esses títulos, né? Não que são nos minha perdoe. amiga. São pessoas do Do- universo do literário. universo A Beth é literário. da Academia Piracicabana de Letras. Estão sendo lançados essa semana 2 livros com esses títulos, né? Sim. Então, Conan Bárbaro que se acalme Que aí, porque a concorrência Tá tá aumentando. fantástica, né, Beth? Eu acho que a pandemia causou uma revolução literária no Brasil. Sim. Porque hoje tem muitos autores que estão se arriscando a escrever. Tanto que na pandemia surgiu um rapaz, que também faz parte da área da literatura, que ele resolveu lançar uma revista de contos de fantasia. Só que agora já está com outros gêneros também, cresceu bastante. Só com artistas brasileiros, né? Só com escritores brasileiros. E ele me convidou também para fazer parte, Tá. né? De escrever contos. E a princípio eu fiquei meio resistente, né? Porque eu falei, eu nunca escrevi um conto. Eu não sei como escreve um conto, ainda que eu fiz cursos, né? Eu fiz alguns cursos sobre isso. Não acredito nisso. Uma pessoa tão Imagina gabaritada. escrever um conto. É que é diferente, né? Da literatura acadêmica para a literatura. A literatura, o universo fantástico, realismo fantástico. Sim. Né? Aí eu falei, tá, mas eu vou arriscar, mas não conte comigo. Sei. Né? Já contou. Mas aí eu comecei a esboçar alguma coisa e escrevi uma história e mandei para ele, uma história de terror. Né, porque era terror, fantasia, sobre lobisomens, vampiros. E eu escrevi um conto de terror, de exorcismo. E mandei para ele, mas sem muita expectativa. Né? Aí ele me mandou um texto gigante, falando que o texto era muito bom, que eu devia investir naquele personagem que eu criei, né? E que mandasse mais contos para ele. E agora eu estou no 5º conto. Frane, deixa eu questionar uma coisa. Vamos lá. Quando você está escrevendo esses contos assim de terror, de exorcismo, não tem alguma coisa que te incomoda? Porque eu entendo assim, quando você lê um livro, você entra na alma do escritor, do autor. Você está ali lendo a alma. Agora, você vai ver um conto de terror, como que fica a pessoa do Afrânio, a personalidade, o jeito para escrever um conto de horror? Eu gostaria de saber que a minha área é mais quem literatura. Você presta contas? A quem você presta contas? Bom, primeiro que é um universo conhecido para mim. Né? Eu tô na igreja evangélica há muito tempo. Né? Então esse universo é muito presente no meu dia a dia. Né? Não no sentido, não no que eu estou, que eu lido com isso. Entendi, que você vai conduzir. Mas faz parte, vamos supor, da minha cultura religiosa, né? Digamos assim. Então, por isso que eu parti de algo conhecido, né? Primeiramente de algo conhecido. Aliás, no nosso meio, o fato de eu falar que eu escrevo conto de terror causa um certo
Espanto. Porque você fez teologia, que eu fiquei sabendo pelo seu currículo. Você é pastor, Sou. não é? Então, Sim. eu sei que você tem propriedade em escrever, mas eu queria entender quando você está escrevendo esse conto aí, né? Como Antes de você explicar, eu acho que seria legal você falar para quem nunca ouviu, né? Porque o Afrânio é muito estudado da história, né? E da religiosa, assim, né? Vamos dizer assim. Eu li o livro E dela a gente inteiro, pensa, eu li o né? livro dela. A gente livro? pensa que anjo, Li, né? li. Você sempre Tem uma fala. história, conta a história dela. Você sempre fala, né? Que a gente pensa que anjo é aquele ser bonitinho, né? Todo fofinho, da auréola. Eu acho que é legal você mencionar agora essa parte para explicar, porque eu acho que... Tem os anjos guerreiros. os então, anjos, o exército porque a gente não pensa, né? celestial. Que Não esse é mundo só, é tem complexo, 7 né? tronos, não é? Tem 9 tronos de anjos, não é? Aí vai depender muito do autor, que na verdade vocês são sim. a parte do arcabouço teológico mítico, vamos dizer assim, né? Que você pega várias abordagens mitológicas, né? E você coloca dentro desse universo. Porque na Bíblia não temos essas classificações entendi. definidas. Isso vem com a literatura cristã, né? Por exemplo, quem definiu... Tronos, por exemplo, tronos. Esse eu não vou lembrar quem é o autor, mas lá no século III depois de Cristo. Mas quem, por exemplo, definiu o inferno do jeito que é o Dante Alighieri. Dante Alighieri. Nada daquilo está na Bíblia, Não muito existe- pouco não. daquilo está. Mas ele pega toda a teoria que foi se criada cristã, que foi se criando ao longo do tempo, e ele fez o quê? Criou uma narrativa literária que acabou se tornando muito mais popular do que a própria Bíblia. Então, aí que está o perigo, né, de alguns livros se tornarem best-sellers, que são pura criação do autor e as pessoas acharem que isso Está daí retratando uma realidade. A Foi mesma... o caso de Dante Alighieri, que a gente está falando nesse Sim. termo. Né? mas podiam pegar outros, como, por exemplo, o Paraíso Perdido, né, do John Milton, que todo o que a gente se entende hoje por Lúcifer foi ele que desenvolveu. Né, a queda do céu, né, a revolta contra Deus, os motivos, as causas, a personalidade. Você está no Paraíso Perdido do John Milton, nada daquilo também está né, no texto bíblico. Mas é interessante isso, né? Você vê que como a literatura ela tem um poder de influência, de mudar opiniões, de criar doutrinas, né, de mudar conceitos e tudo mais. Mas voltando ao terror, então, né, então surgiu essa ideia porque tinha que se ver um conto de terror. Né? Na verdade, um conto de horror cósmico, né? Focando o anjo. A princípio, essa era a ideia. Por quê? Porque toda vez que um anjo aparece na Bíblia, na forma de anjo, porque o anjo ele aparece na forma humana, né? Para não chocar. Mas quando ele aparece, depois ele se apresenta como um anjo. Mas geralmente, quando o anjo aparece, a sua imagem, a sua figura, ele é tão grotesca que a primeira frase do anjo é: não tenha medo. Né? Não temas. Por quê? Porque as pessoas ficam chocadas com as representações, né? Porque o que é um serafim? O serafim, né, vem de saraf. 6 asas na minha mente. É um anjo de 6 asas. Mas a palavra saraf é serpente. Sim. Né? E não é qualquer serpente, é uma serpente venenosa, que é chamada de serpente ardente. Né? Então o serafim parece o quê? Um dragão de 6 asas. Né? Ou um querubim. Um querubim ele tem 4 cabeças. Né? Uma cabeça de boi, a cabeça de águia, a cabeça de leão e cabeça de homem. Tem 4 asas, a parte da cintura para baixo é é bovina, né? Ele tem cascos nos pés. As asas têm olhos por todos os lados. Mas aí é que a gente questiona, isso tudo é criação humana? A gente já vê isso... Ou é visão mesmo, visão do outro mundo? Provavelmente pega-se os 4 seres que são colocados na cultura antiga oriental no topo da criação. A águia, nos ares, o leão, o animal selvagem, o boi, o animal doméstico mais forte, e o homem como uma espécie de coroamento da criação, como sendo os guardiões ou do templo, ou da cidade, daquilo que é sagrado, daquilo que é divino. Sim. Né? Então, provavelmente, essa construção, ela aparece a partir dessas figuras representativas simbólicas. E a gente já vê essas representações em outras culturas, né? Mais antigas até do que a judaica, como, por exemplo... o Lamassu, na Síria, se não me falha a memória, que é um ser com a cabeça humana, com um corpo de boi e asas de águia. Né? Você vê a esfinge, rosto humano, corpo de leão e asa de águia. Entre outros seres. É muito provável que Israel bebe dessa fonte mais antiga do Oriente Médio, né? uma crença compartilhada, só que a partir de uma leitura monoteísta.
né? Então o querubim está onde? Está no templo, porque ele é o guardião do templo. Né? Ele é colocado no Jardim do Éden, para guardar o Jardim do Éden, impedir a entrada do homem, porque aquele lugar é um lugar santo e o homem se contamina, né, com a transgressão. Então é muito provável que eu possa ser queimado na fogueira ao sair daqui. Né? Não sei por quem, por nós é que não. Pode ser em Tupi na festa junina. Pode ser. Né? Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, né? Mas eu posso sair pela tangente, né? Dizer, os autores, né? Os especialistas, colocam isso mais como uma construção simbólica, né? Uma construção simbólica do sagrado a partir de uma concepção teológica muito própria. Né? Então se apropriam de outros elementos, né? de culturas muito próximas e faz uma releitura daquilo dentro da sua crença monoteísta. É muito provável que seja isso, né? Até porque tem um dado interessante na história bíblica, porque a gente tem hoje uma compreensão de Deus ser onisciente, onipresente, onipotente, mas o autor bíblico não tinha essa concepção, né? Deus era o Deus de Israel, da nação de Israel, do povo de Israel. Por exemplo, tem um caso na Bíblia em que um estrangeiro, né, um sírio, vem buscar cura em Israel da sua lepra. Ele recebe a cura e ele pede para o profeta se ele pode levar um pouco da terra de Israel para a sua terra, na Síria, para poder cultuar o Deus de Israel lá. Porque na Síria tem outro Deus. Tem outra pessoa, tem outra divindade responsável. E quando Israel é levado para a Babilônia como cativo, eles lamentam, porque como é que eles vão louvar ao Senhor numa terra estranha? E o profeta diz o seguinte, não, só que antes do templo ser destruído pelos babilônicos, Deus montou nas asas dos querubins e veio para cá. Ele saiu antes da destruição, porque foi ele que determinou toda a destruição. Está tudo mais do controle dele. Né? Mas agora ele saiu do templo, montou os querubins, né, a carruagem dele, né, os querubins têm rodas embaixo dos pés, né, 4 querubins puxando o trono divino e trouxeram Deus conosco agora para essa terra também. Então nós podemos cultuar Deus aqui na nossa terra. Então, ou seja, não havia aquela ideia, né, de onipresença divina, né? Deus precisava estar com o seu povo, então tinha que caminhar juntamente com o povo, né, através da tenda, através do tabernáculo e tudo mais. Vamos ter que, infelizmente, terminar a nossa prosa. Poxa vida. Foi uma aula, né, Beth? Nossa, mas ele mal falou, professor, sobre o Conan, o livro, básico, não falou quase nada. Eu volto. Não, já fica, já tem um gosto de quero mais, né, Beth? Com certeza. Prazer enorme conhecê-lo, obrigado pelas informações, parabéns pelo seu trabalho, que essa seja a primeira de outras conversas que a gente possa vir a ter aqui ou fora desse espaço, né? Parabéns pela sua trajetória, pela sua criatividade, pelo seu discernimento, né? De fazer um trabalho dessa envergadura em Piracicaba. Muito prazer em conhecê-lo, né, Elizabeth? Porque acho que estamos apresentando você para um círculo dos nossos amigos aqui da literatura de Piracicaba, né? Seja bem-vindo, finalmente, com as suas ideias, né? Para iluminar, para sacudir um pouco, né? O campo da literatura em nossa cidade, tá bom? Sinta-se convidado quantas vezes você tiver interesse em nos partilhar aqui essas e outras experiências, né? Eu acho que o capítulo igreja ficou em aberto ainda, né? Como é que um cara com essa cabeça... A Beth ainda está questionando entre ela. Não, depois a gente vai ter um tete-a-tete aí mais profundo. Vamos. Não, ficamos todos com gosto de quero mais. Amanda. Vamos perguntar a última? A última. Se alguém quiser comprar o livro, pois não. Como está disponível? Eu acho que na Amazon acabou. Uma amiga me falou assim, eu comprei o último livro que tinha disponível lá, então não sei se foi mandado mais na Amazon. Mas na editora ainda tem, que é a editora Red Dragon. Tá, ok. Tá? Então, lá na editora ainda encontra. Red Dragon. Instagram, suas redes sociais. O Instagram é @tegãoafrânio. Facebook eu não estou entrando, né? Estou usando mais o Instagram mesmo, né? Então é @tegãoafrânio, só inverter sobrenome e o meu nome. Vamos lá? Vamos à nossa agenda cultural da semana, então, com a Amanda Costa, da Universidade Cruzeiro do Sul. Bora lá, então. O pessoal vai ficar de olho na tela aí, dá para pintar a tela, anotar, porque estão muitos eventos legais que estão tendo essa semana. Teatro do Engenho, teremos Dona Sônia em Mãe Raiz, na quinta-feira, dia 23,
do 7 às 8 horas da noite. Depois teremos Nem Que Eu Surte no Plantão, com Diego Bezou, na sexta-feira, dia 24, às 8 horas da noite, também no Teatro do Engenho. Recital Encontro Internacional de Pianistas, no sábado, dia 25, 7h30 da noite. No domingo, um teatro infantil, Quiprocó de Cocó, no Teatro do Engenho. Lúcio Neto terá um concerto de gala de um balé, de Moscou Balé, no domingo, dia 26, às 7 horas da noite. Sindicato dos Metalúrgicos, nós teremos Cindy Flash com a banda Templos no sábado, dia 25, às 9 horas da noite. Também essa semana, festa julina na paróquia São Judas Tadeu, em 2 dias, na sexta, às 7 horas da noite e no sábado, dia 25, às 3 horas da tarde. E para fechar, última semana do mês, nós teremos um festival gastronômico que começa na sexta-feira, dia 31, na Praça Central, das 5 da tarde às 10 horas da noite. Só isso. Só isso. Isso que eu consegui, né? Eu acho que tem muito mais nessa cidade Mandem as cheia. informações para o Café com o Dorfo, se você está fazendo Amanda algum Costa. evento. Amanda Costa. No Instagram. No Instagram, né? Para a Nós gente divulgamos repercutir aqui, noticiar, né? E divulgar para todos. De preferência com antecedência, né? Sempre Por com favor. antecedência, né? Sempre com antecedência. Tegão, prazer, muito obrigado. Grato, Beth, grato, Amanda, grato ao nosso pessoal aqui, ao Pedro, Amanda, da equipe técnica do PSEG, ao Daniel Sonoda, do PSEG, ao Vitor Prates, da Rádio Piracicaba, ao Evaldo Vicente, da Tribuna. Vai sair na Tribuna, na Folha e no Democrata daqui uns dias. Tá bom? Não sei nem se eu vou conseguir ler. Consegue. Nós vamos falar bem dele, né, Amanda? Vamos Com fazer, certeza. Vamos falar só bem Para do alguém seu. ler e fazer uma resenha. Pra Tá mim. bom, então. Mas muito obrigado, né? Então, Evaldo da Tribuna, Evaldo Vicente da Tribuna, Marcelo Germano da Folha, Alexandre Neder do Democrata, José Argentino do jornal O Regional e ao PSEG que nos abriga a partir de agora, a Rádio Piracicaba, né? Daniel Sonoda e Vitor Prates. Na semana que vem, doutora Paula. Quem é a doutora Paula? Doutora Paula Cristofoletti, uma fisioterapeuta, também lançando um livro como coautora, uma história incrível de uma paciente dela. Ela vai contar tudo aqui pra gente na semana que vem. Fiquem ligados. E já recebemos a confirmação do prefeito Elinho Zanata que ele virá tomar um café com o Dorfo agora no mês de agosto, contar alegrias e tristezas, né, Beth? De ser prefeito em Piracicaba. Depois eu passo o texto para você, Tegão, para você ajudar a aliviar um pouco Beleza. a barra do Elinho. Elinho confirmou com a gente, agora em novembro, vem conversar um pouco, em agosto, desculpe, vem falar um pouquinho sobre cultura em Piracicaba, sobre as suas andanças e desafios à frente da prefeitura de nossa cidade. Então, doutora Paula, semana que vem, e em agosto, primeira semana de agosto, o prefeito Elinho Zanata aqui conosco. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a semana que vem.